Pode se assentar. Muito obrigado, louvor. Vocês são uma bênção. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Que privilégio, né? Estar ministrando a palavra de Deus no culto de quinta-feira. E é importante a gente se expor à palavra de Deus, que traz ilustração, que traz clareza, para que a gente possa prosseguir mesmo e avançar e conhecer essa palavra a ponto, queridos, de verdadeiramente ela se tornar vida para nós. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. Oh, aleluia! Deus é bom. Aleluia. Gosto assim, que fique me olhando com expectativa. Que eu fique aqui pensando, o que eu vou falar? O que eu estou fazendo aqui? Por isso que é bom a pessoa ser brincalhão, né? Que tudo o pessoal vai levar na brincadeira, né? Aleluia, aleluia. Tá bom. Vamos lá. Nosso ministério tem um texto muito bem conhecido, né? Que é Marcos 11, 23, não é? Acho que depois desse versículo, o mais falado entre o nosso ministério é 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3 e 4. Tanto no nosso ministério de forma nacional e mundial, como na igreja local aqui de Sinop. 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, diz: isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, pois Ele deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Está na tradução NBV, amém? Então esse texto é muito importante, queridos, porque o desejo de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos. E ele, lá em Efésios capítulo 2, 8, ele diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Nelas. Então o Senhor já preparou obras para que nós possamos andar. Hoje nós podemos se mover pelo fruto do Espírito, e é um domínio próprio que nós devemos realmente executar, para que nós possamos produzir esse fruto do Espírito em nós no dia a dia. Sobre a salvação, Deus, Ele criou essa oportunidade dos seres humanos serem salvos através de Jesus Cristo. O homem não podia se salvar, mas Deus o fez por amor de nós. Então agora em Cristo Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Todos que acreditarem em sua palavra, podem receber essa salvação. Da parte de Deus, a salvação não tem problema nenhum. A porta é estreita, mas ela está aberta. Poucos améns? Aleluia. A porta é estreita, queridos, mas está aberta. A porta se abriu. Então, essa primeira parte do versículo, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, já não faz parte mais de Deus, mas sim do homem crer na sua palavra e entrar por ela. Amém? Mas também a segunda parte do versículo diz que Ele deseja que todos também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nesse texto aqui, ele está falando que compreende essa verdade, como alguém que já entendeu o conhecimento, e agora o conhecimento já não é mais só informação, o conhecimento já é uma verdade, o conhecimento já é uma forma de viver. Então essa pessoa que aplica aquilo que conheceu na palavra, ela não tem mais só informação da Bíblia, agora ela vive a vida verdadeira. Queridos, quantas pessoas aqui, não precisam me responder,
já vivenciou milagres da parte de Deus. Quantas coisas Deus tem feito já, através de nós, por nós. E é importante, queridos, que nós tenhamos esse cuidado, para que nós não ficamos com a palavra apenas de informação. Essa responsabilidade de fazer com que o homem conheça a verdade, o Ministério Verbo da Vida sabe de cor e salteado. Se você pegar em Oséias capítulo 4, no versículo 6, o próprio Deus falando através da boca do profeta Oséias, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta. Mas se você olhar o texto, na verdade, o sacerdote não queria ensinar ao povo. E Deus começa a repreender eles. Mas aqui, no Ministério Verbo da Vida, não. Nós desejamos mesmo que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que a palavra de Deus é pregada, queridos, com muito entusiasmo, uma palavra prática, livros para que nós possamos se edificar. A escola Rema, porque através da escola Rema é que se conhece a verdade da palavra de Deus. No raio de 2 anos, nós temos 24 matérias na prática, vivenciada todos os dias ali, alimentando os alunos para que eles possam não somente ser salvos, mas que eles possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quando o conhecimento da verdade chega, o engano já não vai conquistar você, porque a verdade já está em você. Como o pastor Luiz falou, eu também vim de outra denominação, e eu só cumpri a parte desse versículo lá, e com isso eu não estou falando mal dessa denominação, mas eles não tinham o conhecimento da verdade de forma aplicável aos membros da igreja. Então eles falavam muito de salvação, falavam muito de pecado, falava do que entendia. Mas, queridos, o Verbo da Vida, ele tem essa unção de levar a palavra da fé para libertar o povo. É uma verdade, Isaías 5,13 diz que o povo de Deus está sendo levado cativo por falta de entendimento. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E Daniel 11:32, na parte B, eu gosto muito, ele diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. E eu te pergunto, como está essa força minha e sua no Senhor? Será que nós estamos fazendo proezas mesmo? Depois do pleno conhecimento da verdade chegar até a nós? Eu sei que muitas pessoas aqui já fizeram rema, outros já estão fazendo rema, e eu sei que o conhecimento da verdade já chegou. A força que eu e você devemos colocar é tirar do âmbito da informação da alma, permitindo que a palavra de Deus desça para o coração. Porque no âmbito da alma não vai funcionar. Porque a palavra de Deus, a fé não é da alma. A fé é do coração. A fé é do Espírito. Então essa palavra deve descer para o nosso coração, para que nós possamos andar naquilo que foi dito aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Pastor, e por que muitas pessoas que já deveriam estar longe, como diz lá em em Hebreus 5:11, eu estou falando para maduros aqui essa noite, amém? E para aqueles que ainda não estão maduros, queridos, se apressem em amadurecer no Senhor, amém? Se apressem em amadurecermos, queridos, porque Gálatas 4 diz que, digo porém o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele não difere nada de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então, enquanto a gente for menor de idade, enquanto a gente for meninos na fé, nós não vamos alcançar
nada do Senhor. Deus se apressa que nós chegamos à maturidade através do pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, nós devemos ter um senso de pensamentos. Como está a minha vida na fé? Será que verdadeiramente eu tenho sido menino ou eu estou maduro? Pastor, qual a diferença do menino na palavra e um maduro? O menino duvida da palavra, o maduro acredita na palavra. O maduro não adianta, prego batido, ponta virada. Se Deus falou, com certeza já aconteceu. Deus diz, nós acreditamos. Isso é um maduro. O maduro não se hesita em devolver os dízimos. Ele entende que a verdadeira palavra, como o pastor ministrou quinta-feira passada sobre dízimo, que a verdadeira palavra que diz que 10% é o que deve se devolver ao Senhor, e nós temos proteção, nós temos uma vida envolvendo Deus nas finanças, é o certo a fazer? O maduro vai fazer. Agora, queridos, é uma verdade, se nós já somos maduros, e nós não queremos aprender do dízimo, por não acreditar, nós cortamos a fonte de Deus da nossa vida. Talvez por isso muitos problemas financeiros no meio da igreja. Por isso muitas pessoas, às vezes, quando já deveriam ser mestre, estão dependendo de leitinho. Mas por quê, pastor? Porque não querem praticar alguns princípios da palavra. E eu vou te dar uma notícia. Se você deixar de lado, se eu deixar de lado algum princípio da palavra, se tornei estéril para aquele princípio. Não vai funcionar na minha vida. Hebreus 5:11 diz: existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros, mas em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisa de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã. Não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo e o errado por meio do constante exercício. Por meio do constante exercício. Então, o que nós precisamos para chegar à maturidade? Ter as nossas faculdades exercitadas, praticar a palavra de Deus, de manhã, de tarde, de noite, meditar na palavra de Deus. Não, queridos, dar força àquilo que o mundo está dizendo. Estava vendo uma ministração do pastor Band em 2012, e ele fala assim, né? Ele também fala, não ergam a mão, ele fala assim: quem aqui tem problema? Vocês já ouviram essa ministração dele? Quem aqui tem problema? Na verdade, se eu estivesse lá, eu erguei a mão. Né? E aqui, vocês também estão querendo erguer a mão. Quem aqui tem problema? Ele falou: eu não tenho problema algum, porque eu já entreguei todos os meus problemas para Deus. Vai falar com Ele. E é uma verdade, queridos. Estamos meditando nos problemas. Nós temos toda a palavra em nosso favor. Deus, quando Ele diz lá, e compreende essa verdade, chega ao pleno conhecimento da verdade, é que a salvação que Ele trouxe para nós, não é só a salvação que nos livrou do inferno. É salvação, é libertação, é proteção, provisão, é saúde divina, longevidade, a própria vida de Deus morando em nós.
E se nós não conhecer essa verdade, nós vamos ficar com a salvação, que já é alguma coisa, já te livrou do inferno. Mas e aí, vai viver uma vida de derrota nessa terra? Quando você já é dono de tudo? Vai viver de assistencialismo? Dependendo das coisas, quando a mesa já está posta, para o filho, com maturidade, pegar o que é necessário? Ah, queridos, eu não vou ter uma vida de derrota. Eu não vou ter uma vida prostrados. Eu tenho pressão sim, mas essas pressões não mudam o que está dentro de mim. Aleluia, não adianta, queridos. Eu não entrei no Evangelho, não sabia o que ia acontecer. Eu pensei que era só salvação, mas Deus tem mais. É mais que salvação. É uma vida de provisão, de proteção. É uma vida próspera. No espírito, na alma e no corpo. Aleluia. Oh, aleluia. Infelizmente, o nosso país, queridos, adotou essa forma de assistencializar as pessoas. E de certa forma, tem pessoas que, se fazer um carinho, ela já quer dormir já. E eu peguei algumas coisas aqui do assistencialismo. Agora, alguns cristãos estão trazendo isso, não para um assistencialismo social, mas para um assistencialismo espiritual. Pelo amor de Deus. O que é assistencialismo? É quando o Estado, instituições ou grupos apenas distribuem ajuda. Dinheiro, alimentos, benefícios, sem promover mudança estrutural, gerando dependência contínua da ajuda. Ele resolve o efeito, mas não a causa do problema social. O assistencialismo traz dependência, enquanto o desenvolvimento traz autonomia. O assistencialismo ajuda permanente, enquanto o desenvolvimento ajuda temporária. Assistencialismo, alívio imediato. Desenvolvimento, transformação duradoura. Assistencialismo, benefício passivo, beneficiário passivo. Desenvolvimento, cidadão ativo. Amém? Socialmente falando, ajudar não é errado, o problema é ajudar sem transformar. Emancipação foi o que Deus fez com a gente. É o processo de se tornar livre, independente e responsável por si mesmo. É sair da dependência e passar a caminhar com as próprias pernas. É sair da dependência e passar a caminhar com as próprias pernas. Emancipar é deixar de ser controlado, tutelado ou dependente, adquirir a autonomia para decidir e agir, assumir responsabilidades pela própria vida. Não é abandono, é crescimento. A Bíblia não incentiva a dependência, mas também não ignora a necessidade. Ela ensina o socorro com propósito. Ao necessitado, não desampararás. Provérbios 3, 27. Repartia-se a cada um conforme suas necessidades, lá em Atos 2, 45. Então nós vemos uma ajuda pontual para suprir uma necessidade real. Mas o objetivo da palavra de Deus sempre foi a autonomia. Amém? Aleluia. O cuidado bíblico, querido, não cria dependência. E eu não estou falando dependência de Deus. Porque, queridos, se Deus não construir, em vão trabalham os construtores. Queridos, se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. Não adianta trabalhar de sol a sol,
dormir tarde. Aos seus amados, enquanto eles estão dormindo, Deus está trabalhando. O Senhor está trabalhando, queridos. Você vive num caminho da graça e do favor de Deus. Está na hora de nós realmente decidir viver uma vida para deixar um legado nessa terra. Querido, será inútil Deus escolher nós antes da criação do mundo. E Ele vê o potencial em nós, para que nós chegássemos aqui, somente para nascer, crescer, viver e morrer, sem deixar, queridos, um legado, um histórico do que a palavra de Deus fez e faz na nossa vida. Lá em Malaquias diz que por causa da nossa obediência aos dízimos, Deus vai abrir as comportas do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. O texto que eu quero falar é que ele diz que todas as nações vão olhar para nós e vão falar que nós somos uma terra deleitosa. Mas a pergunta que não quer calar: como que as pessoas estão vendo a gente? E pasme, tem pessoas que têm todo o acesso à fonte inesgotável e nem ela está se vendo como deveria se ver. Se eu não me ver na identidade de Deus, naquilo que Deus fez para mim, na pessoa de Jesus Cristo, querido, ninguém vai me ver por mim. Ninguém vai ver, sou eu que tenho que acreditar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Ele já criou um caminho de graça e favor. Eu já entrei pela porta da salvação. Eu me tornei filho de Deus, porque por mais que aqueles que Ele veio não o recebeu, mas todos quanto o receberam, deu-lhe os direitos de se tornarem filhos de Deus. E eles não nasceram pela vontade do pai e da mãe, nasceram pela exclusiva vontade de Deus. Aleluia. Eu sou bonzinho. Mas é uma verdade para nós despertarmos. Janeiro já está acabando, queridos. O que nós fizemos em dezembro? Nós tivemos várias ministrações para a gente dar uma olhada, o que fizemos de certo, manter, aquilo que nós fizemos de errado, deixar para trás. Será que nesses primeiros dias do ano de 2026 a gente mudou alguma coisa, espiritualmente falando? Queridos, alguém que está nesse ministério fazendo rema, fez o rema, não pode viver de migalhas. Não pode viver de falta, não pode viver de miséria, queridos. Não pode, isso não é seu. O que você tem em Deus é as maiores riquezas. É olhar para um alvo de cabeça erguida, queridos. Tem que moldar os sentimentos. Então, quando eu conheci Jesus, através do outro ministério, eu conheci a salvação. E no meu coração estava assim: faz um seminário. E eu pensava no meu coração, falava com a minha esposa: eu tenho que viajar para fazer um seminário, ficar 2 anos isolado, e aí eu aprender mais da palavra de Deus. De repente, em 2010, eu fiquei sabendo que existia esse seminário aqui, 2 anos, que era o Rema, mas só vim fazer o Rema em 2014, queridos. E quando eu vim fazer o Rema, queridos, eu tive dificuldades. Eu já era um empresário, estava mal sucedido porque eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço depois do Rema. Passei dificuldade financeira no Rema, mas não faltava ao Rema. Estudava minha apostila em casa, tinha um desejo de aprender a palavra de Deus, porque eu sabia que a palavra de Deus poderia me tirar do lugar que eu estava e me colocar no lugar que Deus queria que eu estivesse. Eu me agarrei a essas verdades mesmo, e eu fui buscando a palavra, crescendo com a palavra, e eu sei, queridos, que essa palavra mudou a minha vida. Quando eu vejo alguém que fez o Rema passando por tantas dificuldades, com o nome negativado, mentindo, falando coisas, queridos, que não deve, eu fico triste. Porque o que vem depois do Rema para mudar a vida dessa pessoa?
No meu entendimento, o Rema é a mais alta escola bíblica, o centro de treinamento bíblico do mundo. De forma prática, de todas as matérias, abrangindo todas as áreas da vida de um ser humano. E eu me colocar 2 anos de informações, porque no início vem informações. Informações, não é no começo que você já vai vivenciar a prática, mas as informações já vai vindo. E quando a circunstância chega, você já tem a informação e você pratica, como foi falado aqui pela professora Ágata, que logo que nós fazemos Rema na matéria Cristo aquele que cura, a gente já quer orar por alguém. E é uma verdade. Mas eu sinto muito em dizer para você, queridos, é duro bater nos filhos com o pai presente, né? O pastor está aqui, mas depois o pastor dá um abraço em vocês. Mas é duro dizer, queridos, essas informações que estão dentro de você, se eu e você não praticarmos, nossa vida não vai mudar. A palavra deixa claro que Deus criou um caminho, Ele não vai assistenciar você trazendo na tua boca. Deus não quer que você seja assistencializado. Ele quer que você prove de quão bom o Senhor é. Ele quer que você se movimente através da fé, para você, queridos, voar, lugares mais altos, lugares mais longes, aprofundar mais na raiz, passando em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando eu e você acharmos que já conhecemos, vamos se afundar mais do Senhor. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não é lícito alguém que está fazendo o rema e que fez o rema viver de migalhas. Não é. Não tem como, queridos. Porque seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Aleluia! A Bíblia diz em Isaías 55:10, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão a que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Pastor, o que está faltando? A gente avançar na palavra. A gente transformar as informações. Informações naturais não pode mandar na nossa vida. O que manda em nossa vida é as informações sobrenaturais. Nós devemos estar contentes, querido, com a graça e o favor de Deus. Nós devemos estar contentes, porque o nome de cada um aqui que aceitou Jesus está escrito no livro da vida. Se isso não for alegria para você, então eu não sei mais o que é. Mas tem bônus. O bônus é viver como embaixada do reino de Deus aqui na terra. Nenhum embaixador é pobre, miserável, doente, enfermo. Não, queridos. Principalmente o embaixador do reino de Deus, ele é suprido. Ele é fortalecido pela força de Deus. Tudo que ele precisar, ele encontra na dependência de Deus. As pessoas confundem a dependência de Deus. Senhor, faz por mim, traz para mim, porque o Senhor não está vendo minha situação. Deus é um Pai bom. Quando eu vim para o Evangelho, Deus me procurou várias vezes enviando pessoas. Eu não queria saber, mas a minha família, quando criança, os meus tios, eles eram evangélicos. E eu acabei, as pessoas vinham falar para mim, eu não queria o Senhor, né? Mas não sabia muito o que era. Enfim, eu acabei vindo para o Senhor através de uma situação muito ruim.
nós tivemos o nosso quarto filho, né? E muitas pessoas sabem, mas esses dias algumas pessoas nem sabiam disso. Então, nosso filho faleceu, nosso quarto filho, hoje era para estar já com 19, 20 anos. Ele era perfeito, não tinha nada, mas um erro médico que o diabo induziu ele a fazer, né? Eles a fazer, acabou levando o meu filho à morte, né? E então eu pensava na potência assim normal, né? Eu não sabia o que era potência ou não, né? Mas quando eu vi meu filho morto, eu vi que cadê a minha potência? E aí, quando eu vi que eu não era potente para trazer meu filho de volta, Deus estava com as mãos lá estendidas para mim. E quando eu era orgulhoso, que eu me humilhei, no sentido de reconhecer que Deus sim é potente, e eu aceitei essa palavra, porque Deus me restaurou de um lugar triste, queridos. Com o tempo eu ainda vou contar para vocês desse lugar. Deus me tirou desse lugar. E realmente eu decidi a não viver uma vida do Evangelho de qualquer jeito. Que jeito, pastor? Não usufruir os benefícios que Deus tem para mim nessa terra. Não, eu vou usufruir tudo. Tudo que Deus tiver para mim eu quero. E você também deve fazer isso. Porque é um direito seu como filho, como filha de Deus. Você pode, queridos, todas as coisas em Deus que te fortalece. Para de viver de migalhas. Busque no testamento o que é meu por direito. Tome posse daquilo que está escrito. Não seja um cristão, se você já adquiriu, eu estou falando para quem já fez o rema, para quem está fazendo o rema, não seja um cristão superficial. A palavra de Deus funciona. Se eu estou aqui pregando para vocês, vocês podem saber que funciona. Ah, pastor, mas o senhor parece que não tem dificuldade todo dia. Parece que o senhor não tem problemas? Claro que temos, mas que problemas é? Problemas do dia a dia, com pessoas, com funcionário, com cliente, com o governo, com impostos. Isso são pressões normais. Agora, quando o diabo vem tocar naquilo que é direito seu, você não pode ceder a essas pressões. O diabo não pode tocar naquilo que é seu. Mas é claro, queridos, cuide dos princípios da palavra. Estou pregando em amor com você, para que você possa realmente se erguer por dentro. Sabe, a Bíblia diz que repreenda o tolo e mais tolo ele será. Repreenda o sábio e mais sábio ele será. Então nós temos que ser sábios essa noite. Porque se alguém está roubando o que é seu por direito, e não é Deus que está impedindo a sua bênção, não é Deus que está impedindo o manifestar dele na sua vida, se você não se enfurecer com o diabo, e com as artimanhas que ele está fazendo, com as distrações com você, eu não sei o que você vai fazer. E é difícil eu falar para você, não terá uma vida diferente de acordo com aquilo que você pratica. Começa a praticar diferente e obtenha os resultados da palavra de Deus na sua vida. Mas seja dependente totalmente de Deus. Mas Deus já nos movimentou para que nele nós podemos todas as coisas. É tão interessante que a gente fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, é uma verdade. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, é uma verdade. E eu vou fazer o que a Bíblia diz que é para mim fazer, é uma verdade? É ou não é? E nós estamos fazendo? Eu posso, eu tenho. E a responsabilidade que cabe a mim e a você? Porque enquanto eu não pratiquei essa palavra, minha vida não mudou nada de um menino. Depois de eu ter feito o rema, logo no começo,
precisei de irmãos maduros me chacoalhar, para que eu pudesse alinhar a minha boca, para que eu pudesse não ficar meditando nas preocupações, mas sim meditando na palavra. Por isso que o apoio da igreja é importante. Mas não, queridos, venha para ser assistencializado naquilo que você já tem. Porque se você vir, pastor, eu queria saber se passar desodorante no sovaco é pecado. Pelo amor de Deus. Venha pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, por essa causa. Queria que o senhor pegasse junto em oração. Agora, decisões que nós estamos tomando errada, quase não tem muito conserto, sabia? Se eu e você tomar uma decisão errada, nós vamos ter que passar a consequência daquela decisão. Tome decisões alicerçadas na palavra e no Senhor. Porque o diabo atrapalhando a minha vida, até que é bom. É doido, pastor? Misericórdia. O diabo, claro. Porque nós nascemos para desfazer as obras do diabo. Então, se ele estiver complicando a nossa vida, ele está com raiva, enfurecido. Mas ter uma vida complicada por decisões minhas, ter uma vida de tristeza, que você olha para aquela pessoa na manhã, e olha para a cara dela e fala, ela se arrependeu de não ter morrido na madrugada. Pelo amor de Deus, queridos. Eu sei que às vezes não precisa, oh, que dia maravilhoso, todo dia. Se tiver dentro de você essa gratidão, já está alguma coisa. É dentro de você. Eu sou grato ao Senhor. Sou grato pela minha família. Sou grato porque eu tenho onde dormir. Oh, aleluia. Eu tinha mais coisas para falar. Mas vocês se tornaram tardios em ouvir. Nada, é o tempo que está acabando mesmo. Coloque-se de pé. Passou rápido demais. Oh, aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai, por tua salvação. O teu amor por nós abriu a porta para que nós pudéssemos entrar através de Jesus Cristo. Entramos e ainda mais buscar esse conhecimento da verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. O Deus Pai é a verdade. Oh Senhor, que nós possamos buscar os nossos direitos em Ti. E nós já damos uma ordem. Em nome de Jesus. Satanás, tire as mãos das riquezas dos irmãos. Tire as mãos da saúde de cada irmão, de cada familiar, em nome de Jesus. Tire as mãos da sua mente. Oh, aleluia, o Senhor já abriu os nossos olhos. Nós podemos enxergar com clareza e andar no caminho da palavra de Deus. É a prática, queridos, da palavra de Deus que faz a nossa vida ser diferente. Jesus Cristo, Ele diz que o homem insensato é aquele que ouve a palavra dele e não pratica. Ele está talvez construindo alguma coisa até depressa, queridos. Mas quando chegar a circunstância, não tem fundamentos para deixar aquela estrutura em pé. Mas o homem que ouve a sua palavra e pratica,
é considerado como um homem sensato, um homem prudente, que edifica a sua vida, a sua casa, as suas finanças, na rocha da palavra de Deus. Ainda que vierem circunstâncias, querido, contra essa casa, ela não cairá, permanecerá inabalável, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos ama, é a palavra que quer e tem um bom futuro para nós, queridos. Não aceite menos daquilo que o Senhor tem para você. Viva o extraordinário, viva com a capacidade sobrenatural, viva uma vida vitoriosa. E como é, pastor, essa vida vitoriosa? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vamos viver uma vida de fé em todas as áreas, transformando, restaurando, queridos, trazendo vida onde há morte, trazendo luz à escuridão, salvando o perdido e ensinando essa palavra. A Bíblia diz que o maior no reino de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus, considera essa palavra e pratica essa palavra. Oh, aleluia! Que nós possamos ser achados em Deus, dignos. Oh, aleluia! De ser esse vaso de honra, essa carta escrita, que por onde passa, é como um rio que vai abençoando, que vai florescendo, que vai frutificando, que vai trazendo vida. E você, essa pessoa que está aqui, meu irmão e minha irmã, é uma palavra de salvação para nós essa noite. Eu me incluo nessa palavra, para que eu possa melhorar cada vez mais. Porque, queridos, bobo sou eu de pensar que eu estou em pé. Nós devemos cuidar, porque quem pensa que está em pé, cuide para não cair. Então eu preciso dessa palavra, eu preciso do conhecimento e da prática todos os dias.